Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Hoje nós vamos falar da atemporalidade de Deus. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Essas são as nossas palavras de referência. Lá no 2 Pedro, na epístola 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, vai estar dizendo que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. E no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6, Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Bom, nós sabemos que o nosso Deus, ele não se prende às limitações do homem, porque ele não é homem, ele é Deus. Ele se encontra fora da nossa temporalidade. O nosso Deus não obedece cronologia humana. O nosso tempo de 24 horas foi criado pelo homem para administrar a sua vida. Então, para nós, como somos seres limitados pelas frações do real tempo, né? Nosso tempo é o Cronos, e o tempo de Deus é algo mais abrangente, aquilo que nós conseguimos enxergar como um ponto na parede ou um ponto numa folha, Deus consegue enxergar a folha e tudo que abrange essa folha na sua circunferência, muito mais além do que a nossa visão. Nosso tempo cronológico é diferente do tempo de Deus, que é eterno e não possui nenhuma limitação temporal. Quando Moisés diz que não sabia o nome de Deus, quando o Senhor foi conversar com ele, que a chama ardia e não se consumia, né? Que Moisés teve ali um diálogo com o Senhor, e nas suas indas e vindas nesses diálogos, nesses tratados de relacionamento com o Senhor, Moisés perguntou para ele, não é? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E Deus disse para ele: eu sou o que sou. Isso está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Em Deus não há passado e não há futuro, há um eterno presente, porque ele é eterno. Ele não foi, ele não será, ele é. Deus é, sem mudança ou envelhecimento. Jesus também, a exemplo do Pai, quando questionado, ele diz, Jesus Cristo, que ele era o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. Jesus é o mesmo hoje, amanhã e eternamente, é o que também nos diz a epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Veja bem, Deus não se limita no nosso tempo, ele não foi, ele não será, ele é eterno, ele consegue aquilo que nós conseguimos ver em parte, ele consegue ver na totalidade. Por isso que quando fala que nós somos predestinados para a salvação, não é porque Deus traçou o nosso caminho nos livrando do livre-arbítrio, é porque ele conhece a inteireza dos planos dele, ele conhece todos os nossos dias da nossa vida. Então ele consegue enxergar melhor do que nós a nossa existência. Ao falar sobre a atemporalidade de Deus, Pedro certamente estava se referindo aos Salmos 90, no versículo 4. Ele faz um trocadilho de palavras que um dia corresponde a 1000 anos e 1000 anos a um dia, para demonstrar a atemporalidade de Deus. Ou seja, que Deus está à margem do nosso tempo. Não no sentido de ser marginal, mas no sentido de não ser limitado pela nossa temporalidade. Então, a Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há tempo para todo propósito. Este tempo é o nosso tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. E Deus enxerga esse tempo como único,
como eterno, não tem um dia limitado. Por isso que quando o Senhor nos promete algo, o que mais nos custa é o processo, é a parte da espera. Por quê? Porque nós somos limitados. Quando Deus promete, a gente já pensa num dia para essa promessa se cumprir. E no geral tem que ser online, né? Porque nós estamos vivendo em tecnologia de ponta. Precisa ser online. Deus precisa prometer e imediatamente cumprir. Não. Deus trabalha conosco através do processo. Deus não tem pressa para transformar, para abençoar, para curar, para libertar. Por quê? Porque há determinadas coisas nas nossas vidas que precisa de processo para que ela seja completa. A cura que precisa de um processo de cura. Por quê? Porque há determinado tipo de doença que se arranca ela de uma vez de nós, ao ser arrancado, nós iremos junto com essa dor, ou seja, nós deixaremos de existir. Então precisa de um tempo um pouco maior, um processo um pouco mais esticado, um tempo mais delicado. Mas para Deus, ele vê isso como segundos, como milésimos de segundos, enquanto que para nós são anos de vida. Anos que nós devemos aprender a administrar e a sermos longânimos para possuirmos as promessas do nosso Deus. Enquanto nós ficamos ansiosos e pensamos que Deus está demorando, que Deus está tardando, que não irá se cumprir a promessa, Deus está sendo paciente, longânimo. Ele não vive pressionado pela nossa existência. Ele não vive pressionado pela nossa ansiedade, que faz contagem regressiva para que o tempo passe. Deus não é assim. Ele não vive preso ao nosso relógio. Não há como calcular o tempo de Deus. Nosso tempo anual, 365 dias, para Deus é nada. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, diz o seguinte: assim como os tempos, o seu tempo, e aqui lembro o texto em Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, essa ideia aqui também de Isaías vai nos mostrar, ok, a diferença entre Deus e nós. Os pensamentos de Deus são diferentes, os sentimentos de Deus são diferentes, os caminhos de Deus são diferentes, os desejos, os sonhos, os projetos e o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos semelhança, nós não somos o perfeito, o real. Nós somos, como Paulo fala, aquela criatura ou filho ou amigo que olha na presença do olha para si mesmo no espelho e quando olha para o espelho, saiu da frente dele, logo se esquece da sua imagem. Deus não. Deus tem completa ciência de quem ele é. Deus não muda, Deus não transgride, Deus não demora. Ele faz as coisas no momento oportuno, no momento que deve ser feito. Há um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Quem faz o ditado torto somos nós. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Ele sempre chega na hora certa. Porque Deus sempre chega na hora certa. Porque Ele que é o projetor. Ele que determinou o que vai dar para nós. Então é Ele que conhece o início, o meio e o fim. Quando nós dizemos a obra de Deus está tardando em nossas vidas, porque nós desconhecemos completamente os projetos de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Há tempo para todo propósito, e o propósito de Deus irá se cumprir no momento oportuno. Ao olharmos para a vida de Jesus Cristo, que entrou no nosso tempo, o Verbo encarnou, entrou-se no nosso tempo, se limitou ao nosso cronograma, viveu, cumpriu tudo o que precisaria cumprir,
dentro do nosso cronograma, dentro da nossa cronologia. O Senhor Jesus cumpriu e logo ele ascendeu aos céus e disse que voltaria. Muitos o têm como tardia sua volta. Não tenha, meu amado, como tardia a volta do Senhor. O tempo dele não é o nosso tempo. E enquanto Jesus não volta para a consumação da história, para findar o nosso tempo cronológico, o que podemos fazer nesse momento de espera? O que nós podemos fazer? Servir a Deus, moldar o nosso caráter segundo o caráter de Deus e aguardarmos a volta do Senhor, ansioso para retornar à nossa pátria, ao nosso lugar de origem, o céu. Se amamos a Deus, devemos procurar viver de uma forma que agrade ao Senhor. No livro do profeta Miqueias, nós podemos encontrar o que o Senhor deseja que nós façamos enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Ele mostrou a nós, seres humanos, o que é bom e o que o Senhor exige. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente no caminho do Senhor. Podemos andar com Deus todos os dias, obedecendo ao Senhor em nosso tempo, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, se nós permanecermos na palavra de Deus, se nós continuarmos dialogando com Deus constantemente por meio da oração. Lembre-se, o apóstolo Paulo nos aconselhou: orai sem cessar. Esteja ligado ao Criador sem cessar. Quando nós estamos ligados ao Criador das nossas vidas por meio da oração, a nossa intimidade com o Senhor cresce. Quando a nossa intimidade com o Senhor cresce, nós agradamos ao Senhor e a nossa fé aumenta, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E para termos fé precisamos dialogar. Para dialogar precisamos conhecer a palavra de Deus. Andando segundo a palavra de Deus, quando o nosso tempo aqui nessa terra se findar, acabar, experimentaremos, quando o nosso tempo aqui nessa terra terminar, acabar, nós experimentaremos como é o tempo de Deus, como é viver na eternidade. Se nós vamos passar com Deus ou longe dele, essa eternidade é uma escolha nossa. O céu ou o inferno. Ambas as realidades são eternas. O céu, a palavra de Deus nos diz que lá vai se findar todo choro, toda lágrima. Não haverá mais noite ali, não haverá tristeza, não haverá problema. O oposto disso acontecerá no inferno. Depende de nós, da nossa resposta diante de Cristo. Nós aceitamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas almas? Quem crê no Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê, não a terá. Já quem rejeita o Filho de Deus, não verá a vida. E quando eu falo vida, é a vida eterna com Deus, porque ter uma vida na eternidade, morrer para esta realidade terrena e ir para o inferno não é ter vida, é ter morte e morte eterna. Que nós venhamos a aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, se possível for, a cada segundo das nossas vidas, para que a ira de Deus não recaia sobre nós, para que a ira de Deus se distancie de nós, para que nós possamos desfrutar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como você quer viver neste tempo? No inferno ou no céu? Como você quer viver a sua eternidade? Eu quero ir para o céu e quero que você vá também. A eternidade não acaba no nosso tempo. Esse tempo de vida na terra é só uma fração do que nós iremos viver ao abandonarmos este invólucro chamado corpo. A eternidade
não cabe no nosso tempo, mas nós podemos caber na eternidade de Deus depois que nós formos transformados, ou quando nós deixarmos este corpo por meio da nossa morte terrena, ou quando Jesus Cristo nos arrebatar. Então, podemos contar com uma visita na sua casa no céu qualquer dia desse? Eu espero que sim. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Deus te abençoe.